Senhores telespectadores, começo este programa sobre Miranda do Douro com a leitura de um soneto. Devo dizer que é um soneto malicioso, mentiroso e aleivoso. Depois lhe explicarei porque é que começo por ele. É uma descrição de Miranda. Muralhas e paço derribados, 400 vizinhos, 1000 perjuros, 20 infanções e 300 vilões puros, um castelo sem tiros nem soldados, julgadores de El Rei, 3 desterrados, vistas de arredores, penhascos duros, sem fontes nem jardins dentro dos muros, uma alfândega que é uma casa de malvados, um seco rio que horto nenhum rega, a barca só por guincho se governa, uma câmara que às avessas manda, invernos regelados, fome eterna, verão de Etiópia ou de Finlândia. Eis aí a cidade de Miranda. Este soneto, anónimo, foi publicado no século XVIII e pretende que é um retrato de Miranda. O que acontece é que um grande sábio, o famoso Dr. José Leite Vasconcelos, que merece grande crédito, lembrou-se de dizer que com certeza o autor deste soneto era nem mais nem menos que o bispo de Miranda, Dom Aleixo de Miranda Henriques. Vamos lá ver porque é que ele disse isto. O bispo Dom Aleixo é uma das criaturas mais malsinadas, ainda hoje mais malditas da história de Miranda. Bom, e tudo porque foi ele que no dia 7 de março de 1764 determinou que a Sé deixava de ser em Miranda e passava a ser em Bragança. O bispo passava a residir na cidade de Bragança, porque ele dizia que era mais central, que aqui Miranda ficava muito longe. Os mirandenses acharam que essa mudança foi uma verdadeira punhalada no coração de Miranda. Bom, realmente a cidade só era cidade porque o rei Dom João III tinha posto aqui a sede de uma diocese. Sabem que o Dom João III criou 3 dioceses novas em Portugal. A diocese de Leiria, que foi desmantelada da de Coimbra, a diocese de Porto Alegre, que foi desmantelada da Guarda, e a diocese de Miranda, que foi desmantelada da de Braga, porque realmente Braga aqui era muitíssimo longe, os bispos de Braga não podiam vir até cá e portanto fez esta diocese. E essa diocese durou muito tempo. Fizeram uma belíssima sé, eu estou a falar-lhes dentro dela, é um templo enorme, realmente era aqui, era esta sé que fazia a cidade. Indo-se embora ao bispo, claro, a cidade perdia tudo, perdia tudo. Eu estou agora a falar-lhes diante de uma pedra, que é uma pedra que devia servir de campa do bispo, e que tem as armas do bispo Dom Aleixo, e diz aqui sepultura de Dom Aleixo,
E depois o que diz a seguir é um bocado estranho. Diz assim, Sr. Poderoso Aleixo, indigníssimo Bispo de Miranda, da Ordem dos Pregadores, filho também indigníssimo, por sua alma, uma Ave Maria. E depois aqui, 1764. E quem é que escreveu isto? Então é claro, nasceu logo uma lenda. Ele deixou cá a pedra, mas aqui o epitáfio ficou em branco. E como ele era realmente indigníssimo, porque se foi embora, os habitantes da cidade puseram-lhe este epitáfio injurioso, a chamar-lhe 2 vezes indigníssimo. Bom, é claro que isso não pode ser, porque quem mandava na Sé continuava a ser ele, portanto, era ele próprio que se chamava assim indigníssimo. O que se pode dizer é que é uma redação muito pobre. Até ele não sabia dizer senão indigníssimo, indigníssimo bispo, também indigníssimo filho. É muita modéstia, mas não revela uma grande riqueza de espírito. A Sé, ainda hoje, é um monumento que vale a pena admirar. A verdade é que o Bispo Dom Aleixo tinha fortes razões para sair de Miranda. Ele saiu em 1764, em março. Ora, menos de 2 anos antes, a cidade tinha sido abalada por uma tragédia horrorosa. Os meus telespectadores estão a ver estes muros escalavrados, estes restos de castelo. Tudo isso nos fala dessa tragédia. Bom, aqui dizem que era a Guerra do Mirandum. E era a Guerra do Mirandum, que era como lhe chamavam. Mas a Guerra do Mirandum, na história do mundo, chama-se a Guerra dos 7 anos. É um dos factos importantes da história da Europa. Eu penso que a Guerra dos 7 anos mudou todo o curso da história europeia. É claro, quem é que hoje sabe o que foi a Guerra dos 7 anos? A Guerra dos 7 anos, eu vou tentar explicar, devo-vos dizer que isto não é fácil, não é fácil. Vamos ver. A França queria ser a primeira potência, a mais forte nação europeia. Mas a Inglaterra também queria. A Inglaterra, com uma armada muito forte nos mares, queria ser a principal nação da Europa. E aí há uma luta. A França, a Inglaterra e o choque. E qual é o lugar de Portugal? Portugal é aliado inglês. Mas, ao mesmo tempo, há outra guerra. A Áustria, é o Império Austríaco, é o tempo da Imperatriz Maria Teresa, está em guerra com a Prússia poderosa, militar, do Frederico II. A Imperatriz Maria Teresa quer recuperar a sua província da Silésia, que o Frederico II lhe arrebatou. E há a guerra austro-prussiana. Ora bem, a Áustria faz-se aliada da França. A Prússia faz-se aliada da Inglaterra. E são 2 guerras ao mesmo tempo. Por outro lado, nessa altura, a Inglaterra
ao lutar contra a França, não luta aqui na Europa. Vai lutar na América, onde a França tinha praticamente tomado conta lá da América, sobretudo o Canadá. Os ingleses ficaram com o Canadá. Na Índia, a França tinha tomado conta da Índia. Os ingleses ficaram com a Índia. Na África, meia África pertencia à França. Os ingleses ficaram com meia África. E quando os franceses estão aflitos, são batidos em toda a parte, pedem realmente aos soberanos da família Bourbon, ajudem-nos, ajudem-nos. Mas o rei de Portugal era Bourbon, ele era Bourbon pelo lado da mulher. Como é que os havia de ajudar se a gente era aliado da Inglaterra? Então, os espanhóis disseram, então não ajudam, a gente invade Portugal. Há até um aspecto que eu acho engraçado. Perante o ultimátum francês, o Marquês de Pombal responde altivamente, dizendo, é claro que respondeu o rei, quem assina o rei, eu arrisco até à última telha do meu palácio, ou até à última gota do sangue do meu povo, para não deixar entrar tropas estrangeiras em Portugal. Eu confesso que acho isto muito engraçado. Se se trata do rei, é a telha do palácio. Se se trata do povo, é a gota do sangue. Mas era assim que no tempo de Pombal se julgavam as coisas. Bom, nós não cedemos. Os espanhóis invadiram isto, chegaram aqui perto, apontaram os canhões. Não chegou a ver, vejo livros em que se diz 3 anos, 3 meses de cerco. Não houve cerco nenhum, não houve coisa nenhuma. Os exércitos espanhóis chegaram de manhã com um regimento de cavalaria, andaram aí à volta, houve uns tiros, bum, bum, bum. Ao fim da tarde, aqui do alto deste castelo, dispararam 2 tiros de bombarda. Pum! Pum! O terceiro foi um tiro enorme, um tiro cujo eco repercutiu por essas montanhas. Era um tiro que nunca mais acabava. Realmente não era um tiro. Foi a explosão do Poiol da Pólvora. Foi aqui, foi isto que rebentou. Isto estava cheio de gente, soldados, pobres camponeses que se tinham refugiado aqui, cheios de medo, estava aqui tudo de gente. Tudo isto caiu em cima dessa multidão e fez, não sei ao certo, ninguém soube. O próprio padre que os mandou enterrar e que os contou. Ele não os conheceu, porque eram simples recrutas que estavam aqui, ele não sabia o nome dos recrutas, gente das aldeias. Ele mandou fazer uma grande vala à pressa, deu ordem aos vivos para enterrarem os mortos, diz ele, ou eram 350 ou 400. Bom, as muralhas ficaram com grandes fendas e a cidade de Miranda, que era um dos pilares mais fortes da resistência portuguesa, teve de que se render. Queria dizer-lhes que esses 400 mortos são as principais vítimas numa guerra que ninguém levou a sério. Até o nome que lhe deram foi Guerra Fantástica. Os meus telespectadores mais novos não fazem ideia nenhuma do que quer dizer essa palavra fantástico. Hoje, quando a gente diz, pá, isso é fantástico, fantástico quer dizer que é imenso. Não, não. Antigamente, fantástico queria dizer fingido, queria dizer fantasiado. É uma guerra a fingir. Ainda no meu tempo, ainda se usava muito a expressão venda fantástica. Quer dizer, quando uma pessoa tinha dívidas, fingia que vendia, mas realmente não vendia nada a ninguém.
entregava a um amigo, agora agora isto é tudo teu. Claro que se ele não fosse meu amigo, depois quando lhe pedisse para devolver as coisas, ele não devolvia. Houve muitos dramas à volta da ideia de venda fantástica. E a guerra fantástica era uma guerra para fingir que a gente estava a fazer a guerra à Espanha, mas no fundo não havia guerra nenhuma. Não sei se é verdade, se não. O embaixador de Inglaterra que veio a Lisboa escreveu para Londres e disse: isto é tudo um fingimento, eles estão a fingir que fazem guerra, mas não fazem. Não sei a verdade, se fizeram, se não fizeram. Há muito quem explique, é que o Marquês de Pombal era muito esperto e era da maçonaria. A maçonaria foi sempre pela paz. Bom, e os maçónicos espanhóis entenderam-se com o Marquês de Pombal, que era a maçonaria portuguesa, e conseguiram evitar a guerra. Há quem diga não foi nada disso, é que o rei de Espanha era irmão da rainha de Portugal. Bom, e era um bom irmão. Não quis privar a mana do trono. E, portanto, deu a ordem aos generais: não façam uma guerra a sério. Seja como for, para estes 400 mirandenses, a guerra foi a morte. A guerra, por mais fantástica que seja, nunca é um bem para ninguém. A cidade criada pelo rei Dom João III em 1545 conheceu então um período sombrio. Muitas famílias a abandonaram, os palácios fecharam as suas portas e foi realmente um tempo de decadência. Bom, as pessoas dizem, claro, a culpa foi do bispo que fugiu. Outros dizem, não, a culpa foi dos espanhóis. Foi dos espanhóis que rebentaram com o castelo, acabaram com as muralhas. Há uma terceira hipótese, e é essa terceira hipótese que eu quero recordar. É que o que tinha feito o progresso da cidade tinha sido a atividade de uma colónia judaica muito rica e muito numerosa. Estou-lhes a falar aqui num bairro, isto é a Rua da Costanilha. É uma rua que era inteiramente povoada por judeus. Aliás, estou a falar no sítio em que a Rua da Costanilha cruza com a Rua Nova. A Rua Nova é também uma rua inteiramente feita por judeus. Claro, com as perseguições que começaram a fazer aos judeus, eles foram obrigados a expatriar-se, as suas atividades declinaram e creio que foi essa a verdadeira razão da decadência da cidade. Mas hoje Miranda está outra vez em franco progresso. Aqui de onde estou, avistam-se além aqueles bairros, são inteiramente bairros novos, são ainda em construção, porque a cidade está realmente a expandir-se. Bom, e esta mudança resulta de uma coisa simples. Este lance de estrada que se vê aqui, é a estrada por cima da barragem de Miranda, que permite pôr a cidade portuguesa num contacto muito próximo com a cidade espanhola de Zamora. São cerca de 40 quilómetros, em pouco mais de meia hora, o zamorano vem a Miranda, o mirandês vai a Zamora, e resultou para a nossa cidade uma vida nova. Isto aos sábados e aos domingos tem milhares e milhares de visitantes espanhóis. Na cidade abriram mais de 300 estabelecimentos comerciais, vendem tudo, desde as pratas, desde os géneros, às mobílias de madeira maciça, que é uma coisa que os espanhóis apreciam muito, e, sobretudo, à mesa posta, aos belos pratos da posta mirandesa, da nossa alheira transmontana e do bacalhau. Quem chegar aqui num domingo e pedir um prato de bacalhau, geralmente houve esta resposta:
Não há porque os espanhóis comeram-no todo. Tem sido, efetivamente, a grande mola do progresso da cidade, tem sido este turismo de ao pé da porta, que vai continuar. Ele está a aumentar de mês para mês. Coisa curiosa é que os espanhóis apreciam tanto esta pequena cidade transmontana que aqui na região há famílias que, entre os nomes próprios dos filhos, incluem o nome de Miranda. Por exemplo, António Miranda diz tudo aquilo, ou Maria Miranda, e quando se lhes pergunta porquê, dizem apenas, bom, é porque gostamos imenso de Miranda. O progresso não destruiu aqui em Miranda este caráter de cidade antiga, é mesmo uma cidade monumental. Estou a falar-lhes aqui na praça do centro histórico, fica ali a Câmara Municipal e atrás de mim a antiga Câmara, que ainda é um edifício medieval. O Sr. Presidente da Câmara, nas cerimónias importantes, veste a capa das honras. Uma capa que tem assim uma espécie de estolas bordadas. Dizem que quem punha aquela capa, o trabalho da estola devia ocupar tantos dias do alfaiate quantas geiras o proprietário tinham para lavrar. A honra era isso. Honra era ter muito. E ter muito era mostrar muito. O que é curioso é que ainda hoje a capa das honras lá está, ainda hoje funciona. Este encanto, esta autenticidade, terra autêntica de Miranda é uma das principais atrações de uma cidade que, infelizmente, muitos portugueses não conhecem. Com as estradas, a Espanha ficou mais perto, aqui os habitantes vão fazer as suas compras a Samora, é muito mais perto, por exemplo, aqui a Salamanca, que daqui ao Porto, e até me disseram que fica mais perto Madrid do que Lisboa. A Espanha fica cada vez mais perto, mas Portugal não. Uma das comunicações rápidas, relativamente rápidas, que havia entre Miranda e o Porto era uma linha de caminho de ferro. Começava aqui, isto é a estação de Miranda, duas igrejas, e ia até ao Porto. Bom, agora desativaram a linha, arrancaram os carris e acontece isto. A Câmara Municipal de Miranda pediu por várias formas à CP que permitisse que os edifícios das antigas estações fossem utilizados para fins culturais, fins coletivos, fins de agremiações recreativas, enfim, para poderem ser mantidos e não caírem em ruínas. Dizem-me que nem sequer conseguiram que se respondesse. Em alguns casos, os edifícios foram ocupados por elementos de etnia cigana. Devo dizer que eu não tenho nada senão simpatia para com os ciganos. E também não tenho nada senão simpatia para com os nossos caminhos de ferro. Mas há aqui qualquer coisa que não está bem.
Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.